Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Para nós, esotéricos, espiritualistas, exotéricos, a gente fala de muitas coisas que, na maioria das vezes, não conseguimos comprovar. É questão de crença, mas cada um tem a sua. A gente vai alicerçando isso em coisas que a gente leu, a coisas que nós nos falamos, infelizmente é assim. Infelizmente, eu não sei se é o termo mais adequado, mas até que a gente comprove, a gente vai se sustentando nisso, né? Meio insatisfeitos, porque a gente gosta, no fundo, nós gostamos de prova. Não adianta você me dizer o sabor do morango, o morango é assim, você me mostra o morango, não mostra não. Tá bom, até mostrar, vai. E eu nunca provei o morango, mas eu sei que ele existe. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre Shambhala. Todo mundo já deve ter ouvido falar, Agartha já ouviu falar muito de Agartha. Hoje nós vamos falar de alguns mundos ditos subterrâneos, né? Vamos tentar explicar o que eles são, o que eles seriam, né? E cada um continue o seu estudo depois, se houver ressonância, vai buscar mais informação. Existem muitos livros, muitos não, alguns que nós temos selecionado, inclusive no resumo do Facebook, eles vão constar lá livros famosos que falam exatamente desses mundos subterrâneos e que você pode, através de sua consulta ou de comprar tudo isso aqui, você pode ir mais profundamente e acompanhar o raciocínio desses autores, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos ver essa localização de onde é Shambhala. Onde é Shambhala? O que é Shambhala? É pura utopia? É pura fantasia? É pura miração? É o quê? Mas alguma coisa deve ter, né? Porque milênios e muita gente falando, como a gente diz, onde há fumaça, há fogo. Então, o que será? E para isso eu trago meu querido amigo e irmão René Monterrey, mente aberta, né? O bacana do René é que ele não quer convencer ninguém. E aqui a gente é o nosso escopo há 20 anos, convencer ninguém. Nós trocamos ideia, a gente passa o nosso conhecimento, a gente passa até o nosso achismo. Pensa que nós sabemos as respostas. Nós também achamos muita coisa, mas é debatendo, levando isso à conversa com vocês, depois dos próprios comentários, que a gente também vai formando a nossa opinião. Então, isso aí, deixa eu chamá-lo para a sala. E aí, Renê, como é que você está? Oi, tudo bem, Grego? Tudo em ordem. Agora, né? Agora com as comunicações restabelecidas, né? Mas em ordem. Esperando que não retorne tão cedo essa turbulência de internet. A nossa dependência aqui. Tomara que em Shambhala não tenha nada de conexão de internet faltando, essas coisas todas. Não desespero. É tudo mental, né? A gente não precisa de sei lá. Tipo, mas aqui, né? aqui em cima, nessa superfície aqui, a gente depende de conexão, depende de luz, depende de uma série de coisas. Nós somos totalmente dependentes. Renê, se eu tossir de novo, eu estou saindo de uma gripe aí, desde São Lourenço. Bom, Shambhala, eu já li muitas vezes, né, mesmo antes de eu me envolver com essa teoria, né? São diversas teorias que a gente acaba se interessando e se envolve, né? Mas eu ouvia dizer que era assistiu. Como é que é? Shangri-La? Como é que era o nome daquele filme? Horizonte Perdido. Horizonte Perdido. Sensacional. Mais de uma vez, 2 vezes. Eu viajei naquilo também. Sim. Nossa, eu me encantei. Eu queria as duas versões, né? Desde aquela preto e branco. Exato. Até aquela outra musical dos anos 70, né? Tudo colorido e tudo. E eu gostei do tema. Aquele tema reverbera em mim, né? Mas eu sempre soube que aquilo lá a gente sempre ouvia dizer Himalaias, nos Himalaias existiria esse lugar, né, que dão o nome, acho que pelo que a gente conhece no Ocidente aqui, ou até lá mesmo tem na escrita deles ali meio parecido, Shambhala, que tem até a sua tradução para isso aqui. Então nós vamos começar primeiro a tentar definir, né, deixar você à vontade, se toma o rumo que você quiser. O que é essa cidade aí? É uma cidade? Existe? Não existe? Por que se fala disso, eu vou te contar. Todo mundo gostaria de estar lá, todo mundo gostaria de usufruir daquelas maravilhas, da vida mansa. Mas é assim que se vende se vende a força de expressão, né? Esse lugar maravilhoso que é um
paraíso, né? Só escolhidos que vão para lá. Você tem que ter Um uma lugar certa... onde não existe conflito, não existe doença, não existe a morte, não existe Ah, nada na turma. Então, vamos lá. Desenvolva aí a sua visão sobre Shambhala. Então, né, Grego, o que acaba acontecendo, né? Pegando uma brecha do que você acabou de falar, né? Então, se alguma pessoa ela lê algo, etc., né, a respeito de um sapato e ela nunca viu um sapato, então ela nunca vai procurar um sapato. Ou ela vai procurar e nunca vai encontrar, né? Mas ela não vai ter vontade de procurar, né? Porque ela precisa conhecer alguma coisa para depois sentir necessidade de procurar. Né? Eu preciso ter experimentado alguma coisa para sentir necessidade daquilo, caso contrário, eu não vou ter sentir vontade de buscar algo que eu nunca provei. Né? Então já começa por aí. Quando a gente começa a falar de Agartha, Shambhala, mundos interiores, né? Para algumas pessoas isso não faz sentido, tá? Mas no meu caso, a primeira vez que eu vi esse nome, Agartha, etc., eu tinha lá 20 anos, e foi uma coisa assim que parecia que eu conhecia a vida inteira. Sabe? Foi uma coisa que explicava para mim uma série de questões que eu até então não havia encontrado resposta, e aquela possibilidade daquele mundo interior, onde as coisas, aquele mundo interior que enviava seres para a face da Terra, para guiar a humanidade, etc., aquilo para mim fazia muito sentido. Eu já tinha passado pelo espiritismo, né? Todo mundo tem aquele caminho básico, né? Nasce católico, vai para o espiritismo, etc., né? Mas eu não tinha encontrado a resposta que eu esperava em lugar nenhum, mas ali, de repente, sim. Sabe? Quando eu vi esse nome, Agartha, bastou ouvir uma vez só e parecia que gera alguma coisa muito familiar para mim. Então, realmente, né? Aí também aquela coisa do filme Horizonte Perdido, Shangri-La. Quando eu comecei, então, lá na minha adolescência, por aí, tinha ele era um jornalista canadense chamado Lobsang Rampa, que ele dizia que era um monge tibetano que tinha transmigrado para o corpo dele, etc. A terceira visão, né? Terceira visão. Então ele vinha, a gente começa a entrar em contato com aquela civilização tibetana, com aqueles mistérios, com aquelas coisas todas, né? E aquilo para mim foi o primeiro despertar, sabe? Com essa coisa mais exótica, diferente, com essas possibilidades, né? Porque tudo é possibilidade, né? Os monges levitam, as pessoas elas caminham sobre as águas, as pessoas não se cansam, etc. Bem isso, bem isso. Né? Então, é como se fosse uma anticâmara, né? Desse mundo fantástico, depois denominado como Agartha ou coisas do tipo. Aí, quando a gente vai ver a história, a gente começa a se interessar por essa coisa toda, e a gente vai olhar e a gente percebe que, nossa, o Cristo ele esteve no Tibete. Depois a gente vai ver a Annie Besant, ela esteve no Tibete. A Alessandra David-Néel esteve no Tibete. Blavatsky esteve no Tibete. Né? Assim, existe uma coincidência ou não, mas parece que ali, aquela região, é o ponto de partida de todos eles. Existe alguma coisa lá que a gente não sabe realmente, né, ou imagina, mas ali é como se fosse realmente o ponto de partida assim, para um processo de iluminação, para um contato com novos valores, contato com novos com seres, talvez, né, de um nível de consciência diferente, coisas desse tipo, que faz com que as pessoas que acabem indo para lá, né, isso a gente está falando no passado, hoje muita coisa já mudou, né? Hoje já viram meio que comércio, né? A China tomou conta, assim, já acabou sendo deturpada aquela região. Mas o que acabava acontecendo é que no passado aquelas pessoas que iam para aquele local, elas acabavam de uma certa maneira se iluminando, entre aspas, tá? E voltando. Eu queria te fazer essa pergunta, exatamente isso.
Esse local, por exemplo, estão falando do Tibete especificamente. A gente sempre soube, na minha vida, você também, gente que está metido nisso, que é um local mágico, sei lá, se fala um monte de coisa aqui. Aqui se deve a localização, a própria, sei lá, situação, ou são as pessoas que formam esses espaços? Você está falando... Não, existe uma localização, tá, Grego? É interessante você ter falado isso, né? Eu queria falar isso também, mas de repente eu esquecia, tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente precisa voltar um pouquinho para entender o que seria Agartha, teoricamente. Vamos lá, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala assim de Agartha, a gente começa a queda dos anjos, não tem como, tá? O que acaba acontecendo? Né? Então, um anjo se rebelou, e então ele teve que cair à força nesse orbe. Mas esse anjo, junto com ele, existia um sistema planetário que relacionado à consciência dele, alguma coisa desse tipo, tá? Então, para ele cair, né, esse sistema planetário, então, conta a tradição, ele explodiu, né? Ou seja, ele não tinha mais casa, ele é obrigado a vir para cá, tá? Sim. Mas o que acaba acontecendo, né? Esse sistema ele seria alguma coisa ligada ao futuro. Então, tudo aquilo que se realiza na Terra teria que ter algum lugar para ser depositado para que depois caminhasse em direção a esse futuro, tá? Ou fizesse o papel, né, desse ponto que teoricamente explodiu. Então, é como se uma dimensão interior se abrisse dentro do nosso planeta. Tá bom? Então, a gente vai ter assim, então, tem uma parte fora e tem uma parte dentro. Essa parte dentro, a gente fala, ela é interessante porque ela armazena todas as experiências que são adquiridas na superfície, como também ela representa o potencial futuro a se manifestar. Tá bom? Ela tem essas duas características, tá? Aí, então, as coisas vão caminhando, né? Isso foi num determinado momento da evolução, chega a Atlântida, né? E a gente tem na Atlântida, então, toda a hierarquia divina vivendo na Terra, junto com os homens, naquela idade de ouro maravilhosa e etc. Só que, num determinado momento, existe uma ruptura de tudo isso, né? Então, essas hierarquias, elas são mortas, elas são destruídas em termos de corpos físicos, e aquilo que resta, né? Então, dizem que aqueles que se mantiveram fiéis à boa lei, etc., eles teriam, então, se recolhido nesse lugar do interior da Terra, tá? Para ali dar formação, dar continuidade, na verdade, ao seu processo evolutivo, e, ao mesmo tempo, então, cabe a eles a orientação da consciência na face da Terra, já que, né, aquilo ia ter que começar do zero novamente, numa outra raça, e começar a ser reconstruído. Então, tá bom, você associa, a gente deve associar a Agartha, esses mundos, com a Atlântida. É uma coisa que não dá para separar uma da outra, né? Não dá para separar, porque é como se ele fosse a continuidade, tá? Daquilo que está lá, tá? Então, o que acaba... Só que é interessante a gente perceber que é uma dimensão mais sutil. Lembra, né? Então, teve forma-se uma outra dimensão no centro da Terra, né? Então, é uma dimensão mais sutil, tá? É interessante. O que seria uma dimensão mais sutil? Uma dimensão mais sutil é o seguinte: a gente, por exemplo, quando a gente aumenta o estado vibratório, aumenta a vibração das moléculas, né? E elas acabam se afastando, né? Ou seja, né, a gente diminui de densidade, né? Continua existendo, mas diminui de densidade, tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente muda de densidade, a gente passa a enxergar tudo aquilo que está na mesma densidade que antes a gente não via. Tá bom? Então, a Agartha é como se fosse assim, é um estado vibratório de sutilização, onde você entra em contato com uma outra realidade. Mas se você não estiver dentro daquele estado vibracional, aquela realidade pode estar sendo esfregada lá na sua cara e você não vê. Tá bom? Então, ela requer, né, uma condição vibratória para que ela seja percebida. Então, o que acaba acontecendo?
né, vai ter esse recolhimento dessas consciências. Na face da Terra tem que começar tudo de novo. Né? Então, o que acaba acontecendo? As hierarquias elas precisam se manifestar novamente naquela mesma sequência lá da cosmogênese ou da antropogênese, etc. Tá? E a primeira hierarquia, então, que vai se manifestar é a hierarquia dos Agnisvatas, ligadas ao Sol. Tá? Então, é interessante você perceber que quando a gente fala em Oriente, o símbolo do Oriente é o Sol, tá? Que é exatamente o símbolo da primeira hierarquia. Quando a gente fala de Oriente Médio, o símbolo é a Lua, né? Ou seja, é exatamente a segunda hierarquia, a hierarquia dos Barixades. Tá? Então, o que a gente percebe, né? Existe um caminhar de Oriente para Ocidente, que é o que se chama itinerário de Ó, que tem um ponto inicial em algum local no norte da Índia, onde se estabelece o primeiro sistema geográfico. Que não foi por acaso, então, pelo que você está falando. Não, foi por acaso. Ali se instala o primeiro sistema geográfico, né? E esse primeiro sistema geográfico, então, pelo que a gente estuda, os sistemas geográficos são aqueles que vão fazer a comunicação entre os mundos interiores e a face da Terra. Tá? Então, isso vai acontecer lá, a gente volta no norte da Índia, essa região dos Himalaias, etc. Né? Então, nesse ponto, seria a origem de tudo. Tá? Nesse ponto, seria o primeiro elo, o primeiro fio de conexão entre os mundos interiores e a face da Terra. Tá? Que ele vai acontecer, né? Então, dentro disso, a partir daí é que seriam emanadas para a superfície os novos valores a serem lentamente instalados, né, em termos de consciência na humanidade. Até que, né, depois de um determinado tempo, todas as hierarquias elas fossem novamente atuantes na superfície, novamente da mesma maneira como era na Atlântida, né, antes da destruição, para que, a partir da instalação dessas hierarquias todas, então, aí a humanidade, sim, ela tivesse continuidade, tivesse capacidade de dar continuidade àquilo que ficou interrompido lá na evolução da Atlântida. Tá bom? Então, o processo, né, ele vai ser por aí, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? É interessante que essa questão, sim, das invocaduras e etc., né, no decorrer de todo o processo evolutivo, vão sendo fundados sistemas geográficos, né, em todos os locais para fazer essa conexão com os mundos interiores. Então, ali, sim, na parte do Tibete, acaba sendo assim, o ponto ancestral de onde emana a base de todo esse conhecimento. O primeiro ancoramento, vamos dizer. O primeiro ancoramento, né? E é interessante que a gente saiba, né, que para que a gente aprenda alguma coisa realmente, a gente precisa precisa consultar a raiz, né? Onde que está a raiz do conhecimento, onde que está a base de tudo, né? Então é necessário que a gente volte para lá. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? Ali, com certeza, né, eles teriam, talvez não tenham mais, tá? Então, uma série de processos de yoga, de meditação e de práticas, etc., que seriam capazes de sutilizar os nossos veículos, né, para que a gente entrasse em contato com outras realidades. Tá bom, a gente pensando que isso é no topo do Himalaia, né? Então, a própria questão do ar rarefeito e coisas desse tipo, né, acabam fazendo com que o organismo da gente tenha que passar por um tipo de adaptação, né, para que ele, de uma certa forma, acredito que dentro disso ele vai ter uma visão diferente da realidade. Nós vamos chegar aí de volta. Nós vamos chegar de volta, mas precisamos fechar uma questão. Nós iniciamos falando de Shambhala, né, que é o que nós estamos falando aqui, falamos de Agartha, que seria uma outra situação. Existem, para quem estuda isso, para quem está nesse contexto, existem mais 2 locais que se fala muito. Não se fala tanto, mas se fala também. Badagas e Duarte. Vamos fechar esse pacote, esses condimentos, para a gente chegar depois
a feitura do prato total, né? Vamos. O que acontece, né? Então, é interessante, né? Então, do mesmo modo que o homem tem uma alma, o que acontece com a gente volta? O que acontece com a queda dos anjos, etc. Né? Então, aí a gente vai fazer uma relação entre Adão e Eva, tá bom? Ou seja, Adão tá lá no paraíso, ele está em conexão completa com Deus, etc. Né? Ou seja, Adão é puro espírito, tá? E o que acaba acontecendo, né? No momento que vem a serpente, a maçã, aquela coisa toda, né? Então, na verdade, é o momento que ele recebe uma alma. Tá bom? Então, como que isso acontece, né? Então, você imagina, você está no conexão espiritual, conversando com Deus, normalmente, né? Como se ele fosse aí um companheiro, e de repente você ganha uma alma, e essa alma pensa, e essa alma imagina. Então, você começa a ouvir a sua alma, os seus pensamentos, acreditando que é Deus. Tá? Então, é interessante essa questão, com um homem mudando de estágio, né? Quando a racionalidade entra, né? Ele perde a conexão que ele tinha, instintiva, talvez, e ele passa a pensar por ele mesmo, e ele acha que aquela voz que está falando dentro dele é Deus. Ou seja, né? Então, o que acaba acontecendo? No momento que o homem ganha alma, a Terra também ganha uma alma. Né? Então, a Terra é um corpo vivo, tá? E essa Terra ela vai ganhar uma alma, tá? E da mesma maneira, então, que nós somos corpo, alma, espírito, né? Esse interior da Terra ele vai ser dividido dessa maneira também. Nós vamos ter uma parte mais densa, que a gente vai chamar de Badagas, tá? O mundo dos Sedotes, ou o mundo de Badagas. Depois nós temos uma parte sutil, tá? Uma parte astral, tá? Na verdade é o astral do centro da Terra, uma parte mais anímica, mas não esse anímico que a gente tem aqui do lado de fora, né? Que a gente vai chamar de mundo de Duat. E depois a gente vai ter a Garta como sendo puramente espiritual. Tá bom? Então, a gente é como se o interior da Terra também, né, ele tivesse etapas ou tivesse estágios. Porque você imagina o seguinte, então, né? A gente tem a gente tem seres, por exemplo, que a gente fala, existem seres dos mundos interiores que se manifestam na Terra, etc., na superfície, né? São seres muito sutis, tá? São seres de luz, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que acaba acontecendo, né? Eles precisam passar por um processo de adensamento, tá? Até em termos de tudo, tá? Para quê? Para que eles tenham condições de se manifestar nessa nossa superfície aqui. Tá bom? Então, esses planos, eles representam também diferentes estágios de adensamento. Mas esse itinerário, todo mundo vai passar por esse itinerário? Todo mundo passa por esse itinerário? Teoricamente, né? Teoricamente, tudo que é espiritual nasce na Garta, né? E depois passa por um adensamento, né, até chegar na superfície, tá? E a gente, né, teoricamente, a humanidade, a partir de um determinado momento, ela teria condições de adentrar nesse mundo, tá? Então, a meta seria, na verdade, eu acho que é tanto a gente ir para esse mundo, quanto esse mundo chegar até nós, tá? Tem que ter algum tipo de interação por aí, tá? Uns falam das pessoas descerem para a Garta depois de mortos e continuarem lá continuando o seu aprendizado, né? E outros falam, contrariamente, da Garta subindo e vindo para a face da Terra, né? Orientar as pessoas. Tá bom? É contraditório isso, né? Mas é interessante que a gente percebe que são dois movimentos que se interpenetram, tá? Existe um movimento de baixo para cima, ou de dentro para fora, né? E um outro movimento de cima para baixo, ou de fora para dentro. Né? Ou seja, falando da importância, na verdade, que existe na gente, a gente interligar esses planos todos. Tá? O mundo de Badagas seria o mundo das bibliotecas, etc. Porque o que acaba acontecendo? A gente tem... Nós somos aqui corpo, alma e espírito também, né? Mas a nossa alma ainda, ela está muito primitiva.
né? A nossa alma é muito instintiva, tá? Então, quando a gente fala em alma em nível de mundo de Duarte, etc., né? Significa aquela alma que já não existe mais a instintividade, né? O instinto animal de sobrevivência, etc., essa coisa que a gente tem, né? Que acaba prendendo a gente aqui nesse plano, né? Então, esse instinto que a gente tem, a nossa alma é muito impregnada disso, tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente precisa passar por uma série de processos, etc., para sublimar tudo isso, para que a gente ganhe a condição de humano verdadeiramente. Né? E a gente para isso, a gente tem que superar a nossa mente mecânica, a nossa mente racional, porque a gente precisa aprender a lidar com essa alma, com esse instinto e etc. Né? Não é racional, todo mundo sabe, né, que não é racionalmente que você lida com as emoções, né? Não é, eu não vou mais sentir, raiva, eu não vou mais sentir medo, etc. Né? Não é, não, porque eu sei que a raiva e o medo não existem, não, a gente sente. A gente sente, tá? A gente não está nesse estágio elevado. Então, aí sim, a gente precisa de muita compreensão, muita vivência, muita experiência em relação à nossa própria alma, muito processo de autoconhecimento, de transformação, para que a gente, aos poucos, vá superando tudo isso, tá? Né? E a humanidade como um todo, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Né? Isso acaba dando origem a uma nova mente. É uma mente mais filosófica, é uma mente mais artística, é uma mente mais sutil. Tá? É a mente que está acima dessa nossa racionalidade de pagar conta de banco ou coisas desse tipo, né? É uma mente que vai nos conectar com o divino, tá bom? Quando a gente adquire... Peraí, é importante, é aí que eu queria achar minha brecha para entrar. Nós estamos falando, é interessante isso, os gatilhos são bons. Nós estamos falando em plano, nós em momento algum tínhamos falado em algo divino. Estamos falando tudo aqui, apesar de ser tudo no campo mental que nós estamos falando, né? Shambhala, Agartha e tudo isso aqui, nós não tínhamos chegado, até na evolução, você disse que você passa por um lugar primeiro, a alma se forma assim, assado, nós não tínhamos falado no divino. Então, eu quero entrar. Muito legal, assim, é que nem uma parede que você precisa juntar um tijolo com outro e ficar aquela frestazinha bonita. Você entrou agora no espiritual. Eu quero saber, para que nosso telespectador também compreenda, onde entra esse fator, porque, por enquanto, nós estávamos num outro nível, sem falar em nada divino, sem falar em nada de céu, né? Nós estamos falando tudo aqui e de cima para baixo. Nós não estamos falando de baixo para cima, apesar de sabermos que tudo é a mesma coisa, né? Mas eu gostaria que você fizesse essa associação, como fazer essa simbiose entre aquilo que você estava falando e o plano divino. Isso, né? Por quê, né? Porque o divino, o termo divino significa aquilo que virá, etc., né? O divino, ele representa um padrão futuro a ser atingido pela humanidade. Tá bom? Então, quando a gente passa da nossa mente racional e começa a adentrar na mente artística, na mente musical, na mente filosófica e etc., né? Sim, a gente já está fazendo a nossa conexão com aquilo que no futuro talvez seja normal para todas as pessoas, né? Mas que ainda a humanidade ela não traz isso totalmente desenvolvido dentro de si. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente desenvolve esse aspecto, né? Então, aí a gente vai para o mundo de Badagas. Tá? O mundo de Badagas é um mundo mental, tá? Ele é mental por excelência, mas não é essa mente racional que a gente conhece. Tá? Esse mental filosófico, esse mental artístico, sabe? Esse mental que tem a capacidade de nos conectar com coisas superiores, etc. Com conhecimentos mais profundos, etc. Tá? Não é esse mental rasteiro que a gente conhece aqui, tá? Então, teoricamente, né? Tá? O que acabaria acontecendo? Né? A gente vai vivendo a nossa vida, né? Vivendo preso às reencarnações. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma parte emocional instintiva que precisa ser superada.
Mas na medida em que a gente vai superando essa parte mental instintiva, o que acaba acontecendo, né? E a gente o nosso racional ele vai sentindo necessidade de se conectar com outros aspectos mais superiores, etc., né? Então, o que acaba acontecendo? Assim, a gente já começa, é como se a gente já começa a vibrar um pouquinho mais, sabe, dentro de um estado compatível com aquilo que a gente chama mundo de badagas. Tá bom? Renê, a gente transita na nossa vida, na superfície, a gente transita por esses mundos. Porque todo mundo fala, eu dormi, me desdobrei, vou para o astral e não sei o que, não sei o que lá. E a gente nunca se fala desses outros mundos. Entende-se. Se eu não entendo, não vou falar nunca. Né? A gente transita durante o nosso desdobramento, o nosso estado alterado de consciência, seja lá por qual razão for, nós transitamos por esses mundos, Badagas, Duarte, Agartha, eu não sei se a gente teria condição de chegar lá. Mas a gente transita normalmente por esses mundos ou não? Olha, Grego, eu acredito que pouquíssimas pessoas. Ah, tá. Pouquíssimas, tá? Porque é que nem eu te falei, né? Enquanto eu tiver preso às questões instintivas e as vaidades, etc., né? O que acaba acontecendo é que esse local não se abre, tá? Né? Lembra que eu falei? Depende do estado vibratório para você estar lá, né? Mas essa porta não se abre. É tudo pós, então. Tudo pós. Isso. Acabou, aí eu passei para o outro lado, aí sim que eu vou ter uma... Sim. Né? Eu acredito que sim, tá? Porque, assim, o que acaba acontecendo, né? A gente vem... É engraçado, né? Quando a gente fala dos mestres, por exemplo, né? A gente nunca vê, por exemplo, eles, no geral, né? Eles falarem que eles foram para lá, mas eles sempre vão falar de alguém de lá que veio para cá instruir. Né? Bem lembrado. Né? É interessante a gente perceber isso, tá? E quando existem narrativas de quem foi para lá, né? É interessante, tá? É interessante assim que a gente preste muita atenção nessas narrativas, porque nem sempre elas estão configurando uma ida física, tá bom? Tá? A gente pode ler textos nesse sentido, tá? Onde a gente percebe que a questão ela não é necessariamente física. Tá? Tinha um livro daquele chamado, acho que O Segredo de Shambhala, não sei se você leu, foi até recente, 30 anos atrás, tá? Eu devo ter, eu tenho tudo sobre isso. Não, mas é interessante que eram narrativas desse tipo, né? Quando você lê narrativas de viajantes, etc., né? Sempre existe a questão da água a ser superada. Tá? Sempre existe um ponto onde ele vai cair, onde tem a água, tem alguma coisa ligada, uma cachoeira. Sempre tem um ponto ligado à água que precisa ser superada, tá bom? Né? E essa água, é claro que essa água representa as nossas emoções, né? As nossas emoções positivas, etc., que precisam ser cuidadas, né? Tem uma passagem interessante do professor Henrique, onde tinha um irmão que queria saber desesperadamente onde que era a entrada para a Garta, e ele falou, olha, em tal lugar, né? E aí o irmão voltou e não achou, falou, eu não achei. Aí ele falou assim, então, peraí, me conta, o que aconteceu? Eu fui em tal lugar, entrei ali nesse caminho, não sei o quê. Aí tinha uma poça d'água, eu pus uma tábua em cima, passei. Aí ele falou, pronto, ó, você justamente pulou a embocadura, né? É uma brincadeira, né? Mas é muito interessante, né? Porque sempre está ligado à questão da água, sabe? Da questão das emoções. Então, eles vão te falar que, por exemplo, a gente vai ter a Ilha de Avalon, né? A Ilha de Avalon, que seria a Agartha. Tá? A gente tem aquele lago em torno da Ilha de Avalon, que seria o mundo de Duarte, né? E a gente tem essa questão da água que precisa ser transposta.
nos mitos antigos, né? O Caronte, né? Que vem aquela barca, né? Que ele vai, a gente precisa fazer a travessia para que a gente chegue do outro lado. Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente parece que não tem sentido, mas tem, tá? O que acaba acontecendo, né? Então, quando a gente vai para Badagas, a gente tem essa questão da mente mais refinada, tá? Essa mente mais refinada sendo trabalhada, dando continuidade, né? Já que você conseguiu atingir um determinado ponto aqui, é um desperdício você morrer e ter que começar tudo de novo, né? Então, a partir de um determinado momento, é como se a gente tivesse a chance de continuar nesse outro estágio, tá? Mas a gente percebe que é num estado vibratório diferente, em condições diferentes, tá? Depois disso, tem uma segunda morte, tá bom? Essa segunda morte, por quê? Porque Duat é um plano astral intermediário. Tá? Não astral como esse que a gente conhece aqui, mas é um astral espiritual. Tá bom? E nesse plano de Duat, a gente vai ter as 7 cidades. Tá? O que representa as 7 cidades, que são 7 templos, né? Então, tudo que é Duat é ligado a templo, a espiritualidade, etc. Né? O que representa essas 7 cidades? Essas 7 cidades representam nossos 7 corpos, nossos 7 chakras, representa o nosso processo de desenvolvimento, de conscientização, de toda essa nossa parte energética, todos os estados de consciência ligados a esses corpos e assim por diante, né? Para que, né, no total, é interessante, é como se a gente começasse do raiz, né, e fosse, eles descrevem como sendo em espiral, né? Então, a gente começa pelo chakra raiz, vai caminhando por aquela espiral e vai fazendo o nosso processo de conhecimento, de iluminação, alguma coisa nesse sentido, né? Para só então a gente ter acesso à Agartha propriamente dita. Né? E depois, cuja capital é Shambhala, né? Mas Shambhala é interessante, porque Shambhala, a descrição de Shambhala é sempre luz, porém que em trevas se transforma. E Shambhala, então, estariam, na verdade, os seres, os chamados deuses, Manasaputras, as consciências, né, planetárias, tá? Só que em estado de sono paranishipânico. É isso que eu ia perguntar. Eles estão adormecidos lá. Né? Eles estão adormecidos. Por que eles estão adormecidos? Né? Porque eles são consciência. Sabe? Eles não podem ter limitações físicas de eu preciso dormir, eu preciso descansar, alguma coisa nesse sentido, né? Porque eles são consciências, então essas consciências estão sendo projetadas na face da Terra. Tá bom? Então é interessante a gente falar, né? Então quando fala assim, são seres de lá de baixo que vêm para cima, né? Será que são seres mesmo ou são fragmentos de consciência dessa que a gente tem, né? De seres que existem lá que são projetados para a gente, né? É como se fosse um processo avatárico, alguma coisa assim, né? Intuindo, guiando a humanidade, né? Mas nem sempre de um modo direto. Alguém que vai sair de uma caverna fala, eu aqui, né? E agora eu vim para guiar vocês e aí todo mundo segue, né? Porque isso daqui parece que não é bem desse jeito que funciona. Embora a gente dá explicação conforme o nosso entendimento, né? As pessoas, eu acho que as pessoas gostariam que fosse assim. Acho que até eu, que de repente abrisse uma caverna e a gente visse as coisas, etc. Né? Quem não gostaria, né? Mas pensa, né? Pensa no caos que isso se transformaria, tá? Dentro do nosso mundo caótico, né? Então, realmente, né, não existe possibilidade de que isso aconteça dessa maneira. Tá? Talvez muito lá no futuro, quando a humanidade estiver aí num estado de consciência mais desenvolvido, estiver com os corpos mais sutilizados e etc., talvez aí sim a gente tenha a capacidade de ter algum tipo de contato ou coisas nesse sentido, tá? Mas a gente percebe, né? A gente percebe que, então, esses mundos, eles são bem diferenciados,
sabe? Então, o que é interessante, né? O que eu acho lindo, né? A gente está chegando nessa data, cabe até a gente falar um pouquinho, que então esses seres que ficam adormecidos em Shambhala, eles só despertam uma vez, né? Uma vez a cada virada, a cada mudança de ciclo, né? Então, quando eles despertam, na verdade, o que acontece, né? Então, existiria uma contraparte em termos de consciência, a Agartha, sabe, situado no céu, tá? Que seria a constelação de Ziat, a constelação do Cruzeiro do Sul e etc, né? Então, é como se em Agartha, então a gente vai encontrar uns seres chamados Manasaputras, que são ligados à mente, à consciência, tá? Manas, tá? Tá bom? Manas, mente abstrata e etc, tá? E a gente tem, então, os Matradevas que são os seres ligados às consciências mais sutis, às consciências mais elevadas, mais superiores, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Num determinado momento em que existe uma mudança cíclica, então ocorre o despertar dos Manasaputras simultaneamente ao despertar dos Matradevas, e eles vão, então, acabar se encontrando num determinado momento. Você então, falou de data. Você falou de data. É um momento lindo, né? É um momento lindo em que a mente abstrata, né? A mente abstrata, ela é fecundada por uma mente espiritual, divina e etc, tá? Que seria, né? Então, isso daí seria nas viradas cíclicas, tá? Que acontece, tá bom? Tá? Então, quando tem uma virada cíclica, a consciência ela é fecundada. Você falou uma data próxima, né? Que data próxima seria essa? Isso, tá? Ele vem, ela é fecundada, tá? Então, isso daí, como a última vez que isso aconteceu foi numa mudança de ano astrológico, tá? Isso. Então, simbolicamente, todo ano astrológico, a gente faz uma associação com esse metabolismo, tá bom? Já que, né, a gente está falando que sempre que existe uma mudança cíclica, existe um despertar de consciência e etc, né? Então, no ano novo astrológico, teoricamente, ocorreria algo assim também, só que é claro que numa proporção bem menor, tá? Mas seria um momento, sim, que a consciência humana ela é fecundada pelo divino, de uma certa maneira, para nos impulsionar no novo caminho, no novo ciclo que se inicia. E esse ano começa quando? Esse ano é 20 de março. Já. Estamos já pertinho, tá? As pessoas ficarem atentas, de repente, pode sentir alguma então, coisa. Por isso que é legal. Então, assim, fica uma dica, tá? Uma dica interessante é a gente sabendo disso, a gente se preparar. Sabe, como que eu vui me preparar? Poxa, não custa eu ter uma alimentação mais equilibrada. Não custa eu me afastar de tudo aquilo que me desequilibra, de tudo aquilo que me traz problemas, né? É difícil, mas pelo menos procurar lidar com isso de uma maneira diferente, sabe, assim? Né? Tem gente que fica sem comer carne, etc., né? Mas é interessante isso, mas a grande questão não está só apenas no alimento da gente, né? A questão, eu fico sem comer carne, pronto, eu sou santificado, elevado, não é assim que a coisa funciona, né? Mas sim, né? Nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos, né? Então seria um momento muito interessante para a gente fazer uma revisão de tudo isso e a gente entender que quanto mais o nosso estado vibratório mais sutil ele estiver, então maior será a nossa capacidade de entrar em contato com alguma coisa maior, com alguma coisa mais elevada. Seria interessante você fazer... Você tem um programa também muito bom, um canal do YouTube, e eu acho que seria muito interessante, nós estamos em tempo hábil ainda, né, de você fazer algo focado exatamente nisso, com essas orientações que você está passando, né? Eu acho que vai ajudar muito as pessoas. Isso vai ser quando chegar na semana do Ano Novo, né? Eu vou falar isso daí, tá? Tá, e eu quero tocar aqui, René, antes da gente passar do horário e a gente deixar de falar, enquanto você está falando,
nós estamos falando de Shambhala, né? Eu vejo essa Shambhala física lá do Tibete, essa que nós estamos falando, essa do Horizonte Perdido, essa que a gente lê de monte na maioria dos autores, essas coisas, e vejo uma outra Shambhala, ou cinto, sei lá como é que eu vou definir isso, uma outra que é intangível, né? Essa existe na minha concepção, na minha miração, elucubração, existe essa parte física, que eu não conheço, e tenho certeza que existe lá, e existe uma outra, ou se fosse, o corpo está lá no Tibete, vamos dizer assim, e a alma está em algum lugar que eu não alcanço. E tem algum nexo isso aí, de ter lugares acessíveis e lugares não acessíveis de um mesmo lugar? Eu acredito que sim, né, Grego? Né? Cai naquela história que a gente falou, né? Tudo depende de estado vibratório, etc. Né? Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, né? Essa coisa assim, por exemplo, será que existe, será que não existe, ou alguma coisa nesse aspecto, tá? Fisicamente, né? É interessante a gente pensar, né, que parece que de tempos em tempos as coisas elas existem, mas depois elas se recolhem. Sabe? Eu não estou dizendo... porque é interessante, né? Por exemplo, esses viajantes, essa coisa, foi delírio deles? Foi mente? Não, eles viveram aquilo. Com certeza. Sabe? Né? Eles viveram aquilo de tal maneira a ficar impressionados que precisavam comunicar aquilo para o mundo. Né? Eles viveram aquela realidade. Né? Então, isso daí, sim, aquilo foi real, foi palpável, foi objetivo. Tá? Mas é interessante que parece que, às vezes, essas coisas elas se abrem e depois elas se fecham. Né? E assim, aí quando elas se fecham, os vestígios são... É muito interessante isso, tá? Os vestígios daquilo, eles são destruídos. Sabe? É interessante a gente perceber isso, né? Por exemplo, recentemente a gente teve terremotos no Tibete, que aqueles templos assim milenares eles acabaram desaparecendo. Eu acho que um exemplo interessante aqui do Ocidente é a Catedral de Notre Dame, tá? Reconstruir os templos, etc. Né? A Catedral de Notre Dame, então, ela sofreu incêndio, ela foi restaurada, né? E aí eu estava vendo um artigo aí de uma pessoa que não é esotérico nem nada, né? Mas fez muito sentido tudo aquilo que ele falou, né? Ele falou que Notre Dame deixou de existir. Porque todos aqueles vestígios daquelas velas, daqueles cânticos, de tudo aquilo que aconteceu durante séculos em Notre Dame, desapareceu com incênio e sobrou uma catedral restaurada, né, para você ver como ela era, mas apagou a história de Notre Dame. Eu penso igual. Se eu tenho razão ou não sei. Apagou a história de Notre Dame. Né? Então, aí você vê o Tibete, né, a mesma coisa, né? Como se tivesse toda uma história ali. Mas o Tibete guarda essa magia, é interessante, o René. Ele tem alguma coisa além da imaginação. Isso, Mas, de repente, aquilo veio um terremoto, etc., foi destruído, né? E o que acaba acontecendo é que aquilo desapareceu. Sabe, é como sabe a lenda do Graal, né? Dizem que quando o Graal ele é tocado, ele desaparece, né? Sabe, parece que alguma coisa nesse sentido. Parece que quando a humanidade ela pensa que ela vai ter acesso a alguma coisa nesse sentido, aquilo desaparece, aquilo apaga, sabe? Para que a gente continue desesperadamente procurando aquilo, né? Talvez então ela vai para um nível de compreensão que a gente não atinge, né? Né? É exatamente isso. Mas a gente precisa se trabalhar para chegar lá onde está. É exatamente isso, né? Que nem você vê, por exemplo, né? Diz-se, né? Acredito que sim, né? Que os livros mais antigos do mundo estão lá no Tibete. Né? Mas eles são inacessíveis, é interessante isso, né? Eles são inacessíveis, com toda a tecnologia que a gente tem, tudo, né? Esses livros continuam inacessíveis para a gente. Então, é como se existe algo ali que precisa ser resguardado da humanidade, que precisa ser preservado, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, o que eu acredito que seja muito legal de tudo isso, né? Sabe, a magia, o encantamento,
essa magia, esse encantamento, isso daí faz parte de uma mente superior. Sabe, que é o que nos separa da animalidade é exatamente essa capacidade de se envolver com sonho, com a imaginação, com música, com cânticos, mantras, coisas desse tipo, né? É exatamente isso que vai começar a fazer a nossa separação realmente da parte instintiva, né? Das questões de sobrevivência, e a gente passa através disso a construir um corpo mais sutil, de uma certa maneira, né? Que a partir de um determinado estágio, sim, talvez esse corpo sutil ele tenha condições de adentrar nos chamados mundos interiores, mas isso daí só acontece realmente como consequência de muito trabalho interior de cada um, né? Porque não é, volta a dizer, não é fácil, você não vai falar assim, não vou mais sentir raiva, não vou mais, vou ser bonzinho daqui para frente, sabe assim? Não existe isso, sabe? Realmente a gente precisa ter um bichão aqui que a gente precisa superar, né? E eu acredito que a grande questão é que superar não significa, então, você varrer para baixo do tapete, fazer de conta que não tem, ensinar para os outros que você é a pessoa mais elevada possível, né? E, na verdade, superar significa você aceitar aquilo, sabe? Aquilo faz parte da gente, né? Mas você aceitar aquilo e lidar com aquilo de uma maneira diferente, sabe? Saber lidar com aquilo de uma maneira elevada, positiva e etc. Né? Que é um trabalho dificílimo, né? E que implica num grande aprendizado para cada um de nós. Isso que você está falando agora, para a gente entrar na reta final, assim, nós estávamos falando de Horizonte Perdido, que é impossível não falar dele e daquela história que significa. Então, um monte de gente que assistiu aquilo lá e depois que foi atrás, né, vamos dizer, no próprio filme, queriam entrar naquele lugar porque houve um registro que a coisa era boa, imortalidade, paz, tranquilidade, tudo isso aqui. Não se falava nada de sedução, nem de sem vergonhice nenhuma, né? Estamos falando de coisas a outros níveis. E aquelas pessoas que saíam de lá, quer dizer, recusavam toda aquela coisa, demorou tanto, elas tiveram a grande oportunidade de ver um mundo desse, vamos dizer, que a mesma coisa me mostra o paraíso, eu vou lá e acho, está muito monótono esse paraíso, lá fora está melhor, né? Então, como é que você vê, qual é o recado que você vê, trazendo ele a hoje, 70, 80 anos depois, ou talvez mais, né? A humanidade, eu acho que caminha no mesmo processo, né? Alguns... É o mesmo processo. É muito interessante, sabe, Grego? No filme tem aquela a Olivia Hussey, né, que morreu recentemente, né? Que ela quer fugir desesperadamente de Shangri-La, então ela vai dizer que aquilo tudo é mentira, que aquilo é manipulação, etc., né? Porque ela é interessante, é a serpente, né? Ela vai realmente, ela vai ser o fator que vai tirar o herói, né? O herói cai na conversa dela, né? E acaba saindo dali, né? Então é interessante isso, né? Porque é a mente questionadora que sempre ela vai acabar fazendo o papel dela. Você encontra aquilo que tanto busca e depois você recusa. Isso é. Sabe, assim, isso é o eixo Virgem-Peixes, tá? Do Zodíaco, né? Que é assim, a racionalidade e o misticismo. Né? Então, o que acaba acontecendo, né? Eu preciso racionalizar as coisas, eu preciso entender as coisas. Então, o que acaba acontecendo, eu sou levado a ter experiências, para desmontar essa racionalidade. Mas aí, quando eu tenho essa experiência que desmontou a minha racionalidade, eu racionalizo a experiência, então eu volto para o ponto que eu estava. Né? Então, eu nunca atinjo aquilo que eu gostaria de atingir. Né? Acho que esse é o grande dilema da nossa mente concreta, né? Que ela precisa mudar de estágio, né? Mas a partir do momento que ela fica racionalizando os processos dela, o que acaba acontecendo, ela volta. Né? Então, outra questão dessa personagem, né? O que acaba acontecendo é que ela nasceu lá, ela sempre existiu lá. Então, o que acaba acontecendo é que quando você tem uma coisa que te é dada, de repente você precisa abdicar.
Não, conquistar aquilo por você mesmo, entendeu? Tá. Que não tem sentido, né? Aí volta a questão, por que que, de repente, poxa, Adão já era espiritual, por que que vai pôr a Eva, vai expulsar do paraíso, etc., para no fim da história, Adão se vê obrigado a ser espiritual, né? Mas por quê, né? Porque ele vai ser espiritual por ele mesmo. Né? Antes ele não era espiritual por ele mesmo, é a condição, ele foi jogado naquela condição e pronto. Agora não, depois que ele passa, ele perde o paraíso, etc., ele vai se transformar espiritual por si só, que é uma outra coisa. Né? Uma outra coisa, é pelos seus próprios esforços que ele adquire aquilo. Né? Não é uma condição simplesmente que aconteceu, ele se acomodou naquilo e fica eternamente daquele jeito. Né? Então, esse questionamento que essa personagem representa é exatamente o nosso processo, sabe? O nosso processo da busca desse horizonte que a gente nunca encontra, né? Mas, na verdade, pensa, um dia que a gente encontrar, por exemplo, né? Eu uma vez eu vi um filme, não sei se era um comercial, de uma pessoa que estava, um alpinista, ele escalava a montanha, e aí, quando chegava no topo da montanha, ele falava assim, pronto. Aí ele descia. De repente eu fico procurando tanto alguma coisa, né? E a hora que eu encontro, eu falo, eba, achei, pronto, e daí o que acontece? É interessante, é para se pensar, realmente. O caminho é que é o segredo está no caminho, o segredo está na busca. Enquanto a gente não entender isso, a gente ficar procurando coisas que sejam definitivas, para a gente falar, encontrei, isso é meu, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Na verdade, a gente não é, porque eu acredito que esse caminho não tem fim, tá? Ou tem fim, mas é assim, porque, na verdade, ele visa, a gente volta para Shambhala, é uma consciência atemporal, entendeu? É alguma coisa que para a gente entender isso, a gente tem que estar muito desprendido, muito desapegado aqui dos nossos condicionamentos mentais, instintivos e etc. Né? A gente não tem noção do que seja. Né? Tá, é tão real tudo isso aí que a gente está falando, que nós estamos falando sobre isso. Se a gente não estivesse falando sobre isso, é porque ou a gente não lembrava disso, ou é porque isso não existe. Se nós estamos aqui falando sobre todas essas coisas, é porque elas existem, elas estão aí, nós estamos falando sobre elas. Agora, basta materializá-las, se elas já existem, tudo que existe num plano primeiro, para depois você trazer para outro. Então, está aí, o esforço mágica não acontece, não adianta, não tem esse jeito de botar um capacete, e esse capacete vai me dar nova consciência, vai me dar tudo aquilo que eu sempre busco, a porta de Shambhala, a chave de Agartha, as bibliotecas de Duarte, assim, Badagas. Então, está tudo aí, está tudo aí. Mas é difícil, eu sei que é difícil a gente fazer. René, encerra. Por trás de tudo isso, né, Grego, é uma beleza maravilhosa. Não tenha dúvida. Por trás de tudo isso, uma poesia, uma beleza, sabe? A gente pode falar assim, aí cai a nossa mente irracional, mas será que é? Será que não é? Só da gente estar falando aqui, da gente estar evocando toda essa beleza, essa maravilha, a gente já está o nosso cérebro já está conectando, talvez, com aspectos. Está formando isso aí tudo, já está formando conexões com tudo isso, né? Embora talvez não exista dessa maneira exata, tá? Mas o que é interessante é que a linguagem da poesia, a linguagem da beleza, é a linguagem dos anjos, a linguagem do segundo trono, porque é através dessa linguagem que a nossa mente racional ela é tocada e ela se desmonta. Né? A poesia, o sentimento, o superior, etc., é a única coisa capaz de desmontar a nossa mente racional. E quando a coisa acontece dessa maneira, sim, né? essa mente racional ela já estabelece uma conexão com alguma coisa superior. Então, isso daqui é fundamental. A gente nunca vai saber exatamente como é, né? Mas hoje, por exemplo, a gente sabe de planos, a gente sabe de psicologia, a gente sabe de uma série de coisas que há 100 anos atrás, né, essa questão aí do horizonte perdido, acho que é
entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, por aí que acontece, anos 20, talvez, né? O que acaba acontecendo, né, é que, sabe, naquele tempo as pessoas elas não tinham esse conhecimento que a gente tem, então muitas vezes elas precisam de símbolos ou de outras maneiras para passar adiante essas experiências que são experiências profundas, interiores, né? Tanto é que é marcante, ficou até hoje, né? Está aí, ó. Né? Porque a gente precisa, né? A gente precisa das histórias, das Não tenha lendas, dos dúvida, mitos, não tenha dúvida. né? Porque isso faz parte. E se alguém viu naquele tempo, porque já existia naquele tempo, deve ter existido antes disso, e está bacana. A nossa conversa de hoje está reavivando isso aqui, sabe? Então é assim que a gente leva as coisas. Você sabe que só para encerrar, né? Uma vez eu passei por uma questão assim muito absurda para mim, né? Que eu acabei escrevendo o livro, etc., né? E chegou no momento que eu comecei a questionar se aquilo era verdade, entendeu? Se aquilo tinha acontecido, se aquilo era verdade, né? Comigo também. Aí a pessoa que me orientava, né? Ela falou assim para mim: René, se você viveu, é realidade. Com certeza. Nem que seja a sua realidade. De que maneira que foi, né? Se foi fantasia, foi um surto, foi alguma coisa nesse sentido, tá? Sabe? Se você viveu, sim, aquilo foi realidade. Isso me lembra rituais fantásticos que eu assisti com a nossa mãe espiritual, onde a gente saía dos rituais questionando exatamente se aquilo tinha sido realidade ou não. Bacana, né? Mas sim, a partir do momento que a gente viveu, aquilo tudo foi realidade. Isso não tem preço, né? Como diz aí uma propaganda. Isso não tem. Aí é aquela história, uma vez que eu experimento uma coisa desse tipo, eu vou passar o resto da vida procurando novamente. Ou das próximas vidas também, né? Escuta, então, para a gente encerrar, hoje é 13 de março, o senhor tem 7 dias para fazer aquele negócio para o dia astrológico, né? Que é muito importante, eu acho que vamos ajudar muita gente você fazendo isso, ajuda a divulgar também. Então, mãos à obra. Vamos lá. Valeu, René. Um forte abraço, querido. Mais uma vez, muito obrigado aí por compartilhar esse conhecimento e nesse papo tão gostoso aí. Até um abraço. Fica bem. Abração. Tchau, tchau. Eita, papo bom. Eita, papo bom. É papo de louco. Quem assiste, mas tudo bem, ué. Muita gente assim começou no Vida Inteligente, todos esses 20 anos aqui. Pô, papo de louco, mas de repente você ouve uma palavra dos loucos falando ali, é assim. Aí aquela que é o eureka do Arquimedes, Ébrica, achei. É isso, né? Então é isso. A gente faz a nossa parte, cada um fazendo a sua, a gente consegue transformar esse mundo. Gente, fraterno abraço, um feliz sempre e um excelente ano astrológico. Olha aí olha o que o René falou, estamos tendo uma grande oportunidade aí, 20 de março, se liga. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.